Nosso encontro de hoje vai trazer alguns ótimos exemplos de comunicação com diferentes públicos e diferentes propósitos. Você já deve imaginar que, para uma comunicação acontecer da melhor forma, deve levar em conta o assunto, o público para quem fala, como fala e a partir de qual perspectiva fala. De preferência, conseguindo mapear e identificar as reações desses interlocutores sobre aquilo que está sendo comunicado. Seguindo a definição do dicionário Aurélio, a comunicação é a capacidade de trocar e discutir ideias, com vista de um bom entendimento entre as pessoas sobre um determinado assunto. No primeiro vídeo, vamos entender, por exemplo, como a arte vem sendo impactada pela tecnologia. Já no segundo vídeo, vamos conhecer uma experiência inovadora de sala de aula, com o uso de um recurso muito popular na internet, as hashtags. Fique ligado! Oi, eu sou o Ronaldo Lemos e esse é o Expresso Futuro. A gente está aqui em Nova York hoje e vai falar de um tema muito importante para o mundo que a gente vive: arte e tecnologia. I think museums have a big challenge to compete with things like the iPhone and Android devices and video games is insane. The future is all about digitization. It's Right. really essential that every museum digitize at this point in history. De que forma a gente pode compreender as transformações, as mutações, e ao mesmo tempo de que forma a gente pode devotar o nosso trabalho à transformação de um mundo que precisa de tantas transformações. O mundo que a gente vive hoje vai ficando cada vez mais complexo, até por causa da tecnologia. Tudo começa a mudar muito rápido. Com isso, as formas tradicionais da gente entender o que está acontecendo vão entrando em crise. Há uma crise hoje do jornalismo, da ciência, da religião e até mesmo da educação para a gente conseguir explicar tudo isso que acontece à nossa volta. É nesse contexto que é interessante a gente pensar e olhar para o universo da arte. Ela ajuda a gente não só a entender o mundo, mas também a encontrar sentido para as nossas vidas e para tudo que acontece ao nosso redor. Muito da arte contemporânea é criada diretamente no meio digital. Ela não é feita num quadro, não é feita num papel, nem é feita uma escultura. Ela surge e vive no mundo virtual. Mas como é que faz para você exibir isso? Como é que você mostra uma arte que é 100% digital, por exemplo, no museu? E é exatamente isso que o projeto Digital Objects está fazendo. Eles criam displays e forma de se mostrar arte que é 100% virtual. Outro dilema é como é que faz para os museus competirem com tanta necessidade de atenção que o mundo nos demanda. Hoje, você consegue sair do seu celular para visitar um museu? Eu acho que cada vez menos pessoas estão conseguindo fazer isso, porque afinal de contas as pessoas estão preferindo ficar consumindo mídia em algum lugar a ter o trabalho de cruzar a cidade e visitar uma biblioteca ou um museu. Isso leva a uma espécie de crise também dos espaços expositivos. Há iniciativas muito interessantes como o Museum Hack, que foi criado pelo americano Nick Gray. O Nick criou uma empresa para criar passeios interativos nos museus do mundo todo. Então, museus contratam ele para que ele pense novas formas de interatividade, até para conseguir atrair a nova geração de jovens e millennials que estão conectados e não desgrudam do celular. Museum Hack is a company that does renegade museum tours. They're the best museum tours in the whole world, and they're led by people like stand-up comedians, actors, science teachers, and musicians. And they work for our company, not for the museum, and they lead people on these crazy adventures. We have worked a lot with museums abroad,
And museums like in Switzerland and Norway and Germany, they have hired us to come and train their staff and to do special events, whether it's a new exhibition or a fundraising event. And they hire our company to come and work with them to launch these things. I believe that museums can be engaged without technology. My company is excited and focused on the live experience. That means the heads-up experience of interacting with the art and exploring and having a sense of curiosity. But certainly, I do believe in the power of technology to aid and facilitate. I can give you one example. On our museum tours, we use wireless audio devices that allow our tour guides to play music during certain parts of the tour. They allow them to project their voice across very large halls. And that's a way that we're still focused on the live experience, but we also use technology to aid and assist that. I think museums have a big challenge to compete with forms of entertainment such as Netflix, to compete with things like the iPhone and Android devices and video games is insane. Museums, though, for me, are that physical space where people can go, it's like a real-life Wikipedia, and they can get excited and inspired by history and by art. It's certainly going to be a challenge, but I'm excited to face that challenge head-on. Claro, a gente tem algumas exceções muito interessantes. No Rio de Janeiro, há, por exemplo, o Museu do Amanhã, um prédio novo, incrível, que ocupou uma parte da orla da cidade e que mostrou ser um sucesso extraordinário. A quantidade de pessoas que hoje visitam o Museu do Amanhã é inacreditável. Tem fila todos os dias desde que o museu abre. I like how museums are starting to offer free Wi-Fi within their spaces to allow their visitors to connect to the internet and to share their social memories at the museums. For many years, phones and smartphones have not been allowed inside of the museum space, and museums are changing their views and their policies around this. I get excited when I see a museum that asks people to hashtag things, their favorites from a gallery or an exhibit. I like that use of technology within the museum. Hoje, muitas instituições estão tendo que repensar a forma de interatividade para poder atrair mais visitantes. Um exemplo é o Cooper Hewitt, um museu super importante de Nova York, que está usando tecnologia para fazer exatamente isso. O Cooper Hewitt é um dos museus de design mais importantes do mundo. Ele é talvez o principal museu nessa área nos Estados Unidos. A gente vai falar agora com a Caroline Bauman. Ela é diretora do museu, que foi recentemente reformado justamente para incorporar tecnologia e atrair uma nova geração de millennials. Ronaldo, bom dia. Bom dia. And welcome to Cooper Hewitt, Smithsonian's Design Museum. Cooper Hewitt is America's design museum. It is the only museum dedicated to historic and contemporary design in the entire United States. We have 210,000 objects in the collection. And as of about a year and a half ago, we digitized the entire collection. Wow. Is it all online? It is all online, and we're all about giving that collection away. So people can view the collection, play with the collection, download the collection. When they do that, we're seeing that people are encouraged to come here. There's this theory or discussion right now that if you put everything online, people don't come to the museum, but we're actually experiencing the opposite. Right. So people are seeing things online and getting their interest really ignited and then coming to Cooper Hewitt. So traditionally, as you know, museums are somewhat of a warehouse, right? That's true, Where yeah. they take collections and Yeah. then you don't see those objects for years. And you Well- don't see much technology in museums as well, right? Well, that's getting better. Yeah. I think museums are realizing that it's an interactive world and technology is everywhere. So Right. we really need to react to that and do it well, particularly to engage the younger audiences. Oh, yeah. Essa mesa aqui tem todos os objetos do museu. Então você, além de poder vê-los onde eles estão no espaço físico,
você pode selecionar um deles aqui, colocar ele numa espécie de uma área de trabalho, onde tem toda a informação sobre cada objeto e, mais do que isso, usando essa canetinha, você pode salvar o objeto para a sua própria conta e no seu ingresso, inclusive é engraçado que a caneta até vibra para dizer que o objeto foi salvo, você tem um ingresso onde você vai para casa e leva uma espécie de uma coleção digital dos objetos do museu. Então é uma coisa, this is actually amazing. I would love every museum to have something like that, right? Each time you come to Cooper Hewitt, you can add to that collection. Play like a designer, create like a designer. And that's the beautiful thing, right? So you don't need to go around the museum with your iPhone in your hand. Yeah. We are encouraging you to look at those design objects Yeah. as you go through the museum and really understand the objects. And then That's very amazing. subtly hit the hashtag that relates to the object, and all that information is downloaded to your account. So I can have my own collection. I can be the curator of my own collection if I want, right? Exactly. Okay, Exactly. that's great. Do you think this is the future for museums? I think the future is all about digitization. It's Right. really essential that every museum digitize at this point in history. Good design translates into good life experience, right? So design is all about thinking and collaborating and problem solving. Yeah. And for us at Cooper Hewitt, we're the example of design inside and out because we were renovating this 19th century building and simultaneously thinking, how do we improve the experience for the next generation? And you know, every 22-year-old, it has smartphones and all sorts of devices. Their world is interactive, so we had to parallel that if we wanted to be relevant. Yeah, and compete with that because so Definitely. many demands on people's attention. Well, exactly. And like museums have to be catching up too. Right. As formas da gente se expressar, obviamente, mudam dependendo da mídia que está ao nosso redor. Hoje você tem gente, por exemplo, olhando para videogames com um olhar de arte. Aliás, tem uma grande discussão no planeta se videogames podem ser considerados obra de arte ou não. Eu acho que essa discussão já está totalmente superada. É claro que videogame pode ser considerado obra de arte. Mas tem artistas contemporâneos, como por exemplo esse jovem chamado Cory Arcangel, que começou a fazer umas coisas muito interessantes nesse campo. Ele pegou, por exemplo, o bom e velho Super Mario e começou a fazer modificações no jogo só para pegar as partes mais abstratas. Então, por exemplo, tem obra dele que usa as nuvens que passam no fundo dos games lá do Super Mario para fazer uma espécie de obra conceitual. É um cara muito interessante para a gente ficar de olho. Outro artista que usa games como parte do seu trabalho é o Ian Cheng. Ele está inclusive em exibição no PS1, que é um museu super importante de Nova York. O trabalho dele é pegar o software que é usado para criar o videogame e ele coloca um monte de dados naquele software do mundo real. Então, em vez de ter alguém por trás criando aquele mundo sintético, esse mundo está sendo criado de forma generativa. Ele está aparecendo a partir dos dados da nossa vida real aqui, que são inseridos dentro do universo do videogame. Então, é uma nova forma de criatividade, em que o próprio artista não tem controle sobre a obra dele. É uma obra que se autocria e que se autoconfigura dependendo da forma como a realidade vai se modificando. Você já deve ter esbarrado com algum GIF na internet. São aqueles loops que repetem uma determinada cena infinitamente. Hoje, isso está virando uma tendência cada vez mais profissionalizada. Empresas como a GIF estão até chamando artistas profissionais para poder criar animações em loop novas, que provavelmente você ainda vai encontrar alguma na internet. Giphy is the first and largest search engine for animated GIFs. Me and my team primarily will look and promote the most original, interesting, diverse
content often made by artists. So our mission for Giphy Arts is to focus primarily on how we can expand the GIF as a media, how we can enter different marketplaces and kind of push artists to try new things with their work. So a couple of projects that we've run, we've been working in the world of stickers within iMessage, working in VR and kind of helping artists enter that space, sometimes for the first time. I think artists are good at dreaming up scenarios for GIFs that no one else in the world could have imagined. And the beauty of Giphy is that you're gonna find them in searches that you don't expect because we're surfacing them there and making them visible. Preservation is one thing that Giphy is really interested in. If we are the place that is indexing pop culture and you want to be able to, come to Giphy and see GIFs from the 1930s and see GIFs from before that time even. It was just the 30th anniversary of the GIF, and we had a very big birthday party, celebration, art show about it. I think a big goal of the show, since it was the history of the GIF and we were really interested in exploring the historical side of things, we actually had workshops in the space each night where we talked about different topics with experts that work in GIFs. Some of the historical plinths of like GIF versus GIF, like all of these moments in time, and actually made them into real experiences that people could take a picture with, walk around, look at. There's one point to make, I think, with GIFs that's definitely worth talking about is GIFs are a universal language. There is less of a barrier to entry now more than ever to actually create a GIF and to find something that you relate to, that you can use. Originality in content is really interesting and far surpasses like your actual skill level as an artist, or, you can be like, have very little access to expensive software and still be able to make something really cool and something that like no one else other than you would have thought of. I've been thinking a lot about how communication first started, thinking a lot about this man named Neil Papworth, who was the first engineer to ever send a text message. This was in 1992. This was like in our lifetime, the first text message was sent. You think of sending a text message and all the different things that you can send in a text message nowadays. And I think back to this story where he's recalling actually having to go to a physical location, access a computer with a certain sort of software on it to send a message, and just read like "Merry Christmas," and then not get anything back because there's no one else in the world that had the ability to send a text message. And how looking at that as being like the first instance of communication and what a short amount of time has passed from 1992 till now, there's so much that's changed and grown. There's so much more you can say with a GIF. O que é interessante na arte é que ela possibilita o exercício da nossa capacidade de nos expressarmos esteticamente. Isso é uma coisa que a gente faz desde os tempos das cavernas. O que mudou agora é que a tecnologia permitiu que cada vez mais gente possa fazer o mesmo. Então, se você tem um celular ou um aparelho, um computador na sua casa, você provavelmente vai conseguir criar alguma coisa que possa refletir a forma como você enxerga o mundo. É por isso que a arte contemporânea ela é tão diversa. A gente olha para as obras que são feitas no mundo de hoje e vê muitas vezes coisas que a gente não entende nada. Por quê? Porque aquilo reflete a visão de um indivíduo, a forma como uma pessoa enxerga o mundo e que pode ser muito diferente da forma como eu enxergo o mundo. Então a arte é um excelente meio para a gente entender como os valores das pessoas são diferentes, como as formas como a gente enxerga a realidade podem ser diferentes. E isso é um exercício muito interessante, porque permite que a gente crie empatia com quem é diferente de nós. A gente vai falar agora com Bernardo Mosqueira. Ele é um jovem curador de arte que mora no Rio de Janeiro. Qual é o papel do curador? É olhar para a produção artística em volta dele
e selecionar aquilo que ele acha mais importante e representativo de ideias novas e ideias contemporâneas. Bernardo ganhou recentemente um prêmio de melhor jovem curador do planeta, prêmio que ele recebeu em Veneza, na Itália. Vamos falar com ele. Você acha que tecnologia tem uma influência no universo da arte contemporânea, de artes visuais? Você acha que virou uma coisa incontornável falar sobre isso? Ou ainda é um território de resistência contra a tecnologia? Olha, eu acho que muitas vezes quando a gente fala de arte e tecnologia, parece que a gente está falando de trabalhos que envolvem o que se entende como tecnologia de ponta, sistemas, computadores, câmeras, sensores. Mas, na verdade, a tinta a óleo é uma tecnologia, a aquarela é uma tecnologia. E talvez mais interessante do que pensar com certo fetiche assim, essa relação entre arte e tecnologia de ponta, é pensar o que determinada tecnologia pode servir ao trabalho de um artista. A criação de uma linguagem, a realização de uma poética. Tecnologia e cultura não são coisas separadas, né? A cultura e a tecnologia acontecem juntas desde sempre. Não é que uma coisa tem influência sobre a outra, elas acontecem simultaneamente. Tudo que a gente faz sobre a paisagem, sobre o espaço que nos cerca, seja para atender às necessidades mais básicas humanas, de se alimentar, de se abrigar, de se relacionar, de criar sentido, de criar símbolo, a gente faz através da tecnologia. E o que a gente cria com isso é a cultura. Claro que a tecnologia é muito importante no nosso tempo, ainda mais em um tempo marcado pela vigilância, um tempo onde as nossas relações mais básicas se dão em ambientes e redes digitais, online. Se a gente está tratando da arte ou da relação entre a arte e vida, e se a vida e a cultura acontecem por meio ou dentro da tecnologia, é impossível que a gente não trate da tecnologia também. O espaço do museu hoje tem que competir com as pessoas usando celular, tendo que olhar o que está acontecendo em rede social. O que você acha que é o desafio dos museus no mundo de hoje? Bom, acho que são vários. Tanto na atuação do museu dentro do seu espaço, de que forma você consegue fazer uma exposição como um ambiente envolvente e interessante para um público, tanto para a atuação de um museu dentro da rede online. Acho que as duas coisas são importantes, mas acho que o museu, ou na verdade qualquer espaço expositivo, tem que lidar com o fato de que hoje em dia a gente lida com a imagem de uma outra forma. Se em outro tempo uma pintura ou uma gravura, um desenho era acessado através da visualidade, e a imagem era isso, algo que existia a uma distância do olhar, hoje em dia a imagem é algo que a gente aumenta com um toque, é algo que a gente faz desaparecer com toque. Como a gente lidar com imagens dentro de um espaço expositivo, num tempo em que o paradigma de relação com a imagem é outro. Então são muitos desafios. Eu acho que a arte também está um pouco no lugar da gente entender o que fazer, de que forma a gente pode compreender as transformações, as mutações, e ao mesmo tempo de que forma a gente pode devotar o nosso trabalho à transformação de um mundo que precisa de tantas transformações. Você já reparou que a arte no mundo de hoje pode ser até bastante desagradável? Às vezes você olha para algumas formas de arte e não consegue enxergar beleza nenhuma naquilo. Esse é um ponto importante, porque a arte do mundo de hoje já não trabalha mais com a ideia de beleza. Essa discussão sobre padrões do que é belo ou o que não é, já ficou para trás há muito tempo. A arte atual lida com temas muito mais complexos. Lida com política, com justiça, com sociedade e pode lidar, inclusive, até com coisa nenhuma. A arte não precisa dizer nada sobre alguma coisa específica. Depende do que tiver na cabeça do artista. E lembrando, o artista pode ser você. Você pode usar os equipamentos que tem ao seu redor, inclusive seu celular, para fazer uma expressão da sua experiência, daquilo que você vive no mundo de hoje. É por isso que a arte é tão diversa e tão complexa nesse mundão que a gente habita. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque em algum momento a gente achou que a arte ia salvar o mundo sozinha, né? Assim, como se a arte tivesse
privilégio de estar nesse lugar, um único lugar de crítica e articulação e elaboração. Talvez não seja o único, existem muitos outros. Eu acho que o que é importante é que hoje em dia quem trabalha com arte ou com cultura esteja se relacionando com outras redes de pessoas e coletivos interessados na transformação. Parece que a arte é crítica, né? Que a arte deve fazer a crítica. Talvez a gente já tenha passado desse momento. A gente já sabe que existem estruturas injustas, que existem redes de privilégio, né? Talvez mais interessante do que criticar as coisas seja propor novas estruturas, novas soluções, articular, estar junto, criar junto com quem está desenvolvendo soluções. No mundo de hoje não tem mais desculpa. A gente está cercado de ferramentas. O celular é uma ferramenta, o computador é uma ferramenta e vários outros aparelhos que estão ao nosso redor podem ser utilizados para construir a sua visão de mundo. Isso eu acho muito interessante, porque cada pessoa tem a possibilidade de transformar o seu ambiente que é familiar em algo que possa ser interessante ou até estranho para outras pessoas. E, ao mesmo tempo, coisas que são estranhas para você podem se tornar totalmente familiares a partir da visão dos outros. Então, eu acho que a gente está no momento em que as nossas ferramentas nos ajudam a construir sentido. Se a gente acha que está tudo confuso, que o mundo é uma grande confusão, nada melhor do que a gente observar e projetar a nossa própria visão sobre a nossa realidade. Eu tenho certeza que você vai ter um olhar completamente diferente e vai poder enxergar muito mais longe do que você enxerga hoje. Vale tentar. Olá, esse é a Conexão. As hashtags se tornaram uma forma bastante corriqueira de categorizar conteúdos na internet e, por isso, podem ser um método de pesquisa super útil. É possível localizar praticamente todo tipo de informação usando o joguinho da velha. Com os temas de educação não é diferente. Aqui mesmo a gente tem a nossa, que é o nenhum para trás. E se você estiver querendo conhecimentos mais específicos, também consegue por meio das hashtags. Quem vai dar algumas dicas pra gente é a Samara Brito, que é a coordenadora de ciências do Colégio Marista de Brasília. Oi, Samara, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Oi, Karen, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com os professores o que a gente tem aprontado aí nas redes sociais. Ah, legal, vamos saber, é isso que a gente quer saber mesmo, assim, boas práticas, né? Dá para pesquisar tudo através de hashtags, Samara? Dá para pesquisar tudo, Karen. Eu diria assim que hoje em dia, antes de ir ao Google pesquisar qualquer coisa para alguma atividade de sala de aula ou algum tema que eu queira discutir com os meus alunos, eu vou primeiro nas hashtags, eu vou primeiro no Twitter e no Instagram. Isso que eu ia perguntar, assim, será que a gente está substituindo aos poucos o buscador? Eu tenho a impressão que sim, porque o que acontece? O buscador, ele me traz temas muito gerais, né? Então, se eu faço uma pesquisa hoje no Google sobre... Vou pensar num tema da física aqui, bem divertido, calorimetria. Uhum. Ele vai me trazer provavelmente o conceito desse tema, mas ele não vai me trazer nenhuma discussão, nenhuma aplicação na sala de aula. Quando eu pesquiso um tema parecido com esse, ou no Instagram ou no Twitter, por uma hashtag, por exemplo, né, ensino de ciências, ensino de física ou calor, eu vou poder encontrar professores que estão publicando práticas pedagógicas ou até fazendo alguma atividade com seus alunos na hora. Ah, então, muito legal. Essas redes sociais, elas filtram um pouco mais para a gente o conteúdo. E eu acho que deve aproximar mais de quem está usando humanamente falando, né? Quem está ali com a mão na massa. Vamos então já mostrar como que você faz no seu dia a dia? Vamos já pesquisar uma hashtag? Qual que você me indica aí para a gente poder ver como é que funciona na prática?
Ó, a que eu mais gosto de pesquisar, ela está em inglês, então, porque tem muita gente publicando em inglês. Aqui no Brasil a gente ainda não tem muito costume de publicar, então já fica a dica aqui para o professor que está escutando e assistindo a gente agora. Vamos criar uma hashtag brasileira para isso. Ah, beleza. Mas em inglês você pode usar a hashtag EdChat, que é a de pesquisa de educação, né? Uma conversa sobre educação. Tá. Então, quando você digita essa hashtag aí, você já vai poder ver na tela um monte de coisa que professores do mundo inteiro estão discutindo sobre educação. Então, é como se fosse uma conversa informal mesmo entre educadores. Entendi. A gente está vendo aqui o EdChat, então abre muita gente falando sobre... agora eu tô vendo. E realmente a maioria das pessoas está falando aqui em inglês, né? Quero pedir aqui para aprender, estudantes precisam fazer alguma coisa. Então, aparecem aqui pra gente já no Twitter rapidamente vários artigos sobre o assunto mesmo, né? Aparece muita coisa e vai aparecer também discussão entre professores. Por exemplo, aqui, de acordo com o filtro da minha rede social, apareceu para mim uma discussão sobre o clima. Então, tem uma reportagem e os professores estão discutindo como é que eles abordariam isso com os alunos em sala de aula. Então, traz outras referências para a gente, tá, enquanto educador. E aí, você falando assim, você falou, agora apareceu para mim uma professora dando dicas de livros, o outro falando sobre um editor de vídeos, né? Então, vai aparecendo um montão de coisa. Vai depender muito da sua própria rede social, né, Samara? Vai, com certeza. Por isso que é importante também, Karen, a gente escolher quem a gente segue, né, nas nossas redes sociais. Porque a partir do momento que você segue educadores, professores do mundo inteiro, ela já começa a fazer um filtro para você com conteúdo de qualidade. Porque essa é a vantagem, né? Você poder não ter que estar buscando o tempo inteiro esse conteúdo chegar até você. A gente fala muito de curadoria digital com os educadores e é interessante pensar nisso. Quem eu sigo para que tipo de conteúdo chega para mim? Ah, muito legal. E eu acho que fazendo isso, vê se eu estou pensando certo, fazendo isso em sala de aula, você vai encontrar diversos resultados se você colocar os alunos também para procurarem as hashtags. Isso acontece? Exatamente. E aí a gente está se conectando com uma geração que pensa completamente diferente da gente, né, Karen? Os alunos usam muito a hashtag, eles sabem para que serve. E aí você chegar em sala e pedir para os seus alunos assim, ó, vamos pesquisar, por exemplo, a hashtag mudança climática. Você pode introduzir uma outra língua. E aí você pode apresentar para esses alunos o que o mundo está discutindo. Às vezes tem até um cientista falando sobre o tema e a gente pode até conversar com esse cientista no Twitter. Então dá para fazer em sala de aula. Vamos testar esse Climate Change? Climate Change? Isso. Para ver o que aparece aqui no nosso, então. Climate Change. Vamos ver. Também coloquei aqui. E ela está entre os assuntos do momento, tá? Apareceu né? aqui para mim como uma hashtag de assuntos do momento. É claro que apareceram os incêndios na Austrália, né? Pronto. Apareceram aqui para mim. Então, olha só que legal. Eu sou professora de física. Sim. Eu pego uma hashtag como essa e pesquiso. Cai num incêndio, eu já posso ter uma discussão com os meus alunos sobre esse tema. Né? Eu posso falar do calor, qual é o problema desse incêndio lá. Ou seja, eu consigo trazer para o dia a dia do meu aluno um evento importante que está acontecendo relacionado ao meu conteúdo, porque às vezes a gente fica assim, como é que eu vou abordar esse conteúdo com o meu aluno? Olha só, uma pesquisa simples como essa que a gente fez agora, eu consigo introduzir o conteúdo de física misturado com o que está em pauta no momento. E é claro que todos eles sabem que está acontecendo alguma coisa lá na Austrália, porque está em qualquer lugar. Com certeza. E lógico, aparece o nome da Greta Thunberg, que é a menina que atualmente chama a atenção do mundo para as questões climáticas. Tem brasileiro falando também sobre climate change, mas tá todo mundo aqui na minha rede falando sobre os animais que estão fugindo dos incêndios lá na Austrália. Gente, isso deve tornar a aula, Samara, muito mais atrativa, né, para os alunos. A gente parte de um outro patamar, né? A gente sai do patamar da transmissão de conhecimento para discussão sobre conteúdos. Então, quando você muda esse patamar na educação, a gente consegue ter aí outro tipo de engajamento dos alunos, Karen. A gente vive uma geração muito diferente e os meus colegas que estão aí em sala de aula há mais de 20 anos, que nem eles sabem disso. A gente vivia antes, no momento em que os alunos não tinham acesso à informação. Então, era muito fácil chegar em sala e dar um conteúdo novo para eles e falar de uma coisa diferente. Hoje em dia, eles têm acesso a tudo. Então, eu sempre fico me perguntando, o que eu posso fazer diferente do que o Google faz?
Porque se eu quiser dar uma aula de calorimetria, ele digita calorimetria no Google e vai aparecer aula para ele. Então, eu não preciso dar essa aula. Mas a gente pode, sim, por meio das ferramentas digitais, por meio do poder das hashtags, que é o poder de compartilhamento, partir do conhecimento que o aluno tem para trabalhar com aquilo que a gente acredita que precisa ser desenvolvido. E aí, qual cuidado você acha que tem que ter, Samara? Porque ao mesmo tempo que vem notícias legais ou então informações bacanas, pode também vir algum tipo de conteúdo inadequado, né? Pode e certamente virá alguma coisa que você não está esperando. Eu trabalho com 2 pressupostos. O primeiro eu pesquiso antes, né? Então, quando eu estou preparando a minha aula, eu pesquiso. É claro que isso muda, é tudo dinâmico, então pode mudar. E o segundo é que se aparecer algum conteúdo inapropriado, você pode discutir isso com os alunos também. Isso passa pelo letramento digital, né? Até dizer para o aluno, se esse tipo de conteúdo está sendo compartilhado nas redes, por que ele está sendo compartilhado? O que é que está inadequado? Eu acho que é importante mostrar para o aluno que o problema está lá. Por exemplo, quando vem uma notícia, a gente nem gosta muito desse termo, né? Mas vamos usar porque ele é o popular, a fake news. Será que aquela notícia que está lá é verdadeira? Ela foi pesquisada? Onde é que a gente vai para ter certeza, por exemplo, que o incêndio que está acontecendo na Austrália não é só algum comentário? Isso é verdade. Então, você pode partir para outra linha dentro do conteúdo com o seu aluno. Agora, tem algumas que a gente tem que evitar, tá, Karen? Tá. Tem uma brasileira que é famosérrima, é a sextou. Não pode usar, já ouvi falar disso também. O sextou é complicado porque ele tem significados diferentes em outras línguas, então a gente evita algumas hashtags aí quando está trabalhando com os alunos. Mas termo científico, em geral, você não vai ter problema. Não dá problema, né? Poxa, muito legal, Samara. Sempre que você tiver dicas aí de formas muito criativas como essa para compartilhar com as nossas professoras e com os nossos professores do Brasil, por favor, entre em contato com a gente que a gente quer mostrar para todo mundo. Obrigada por dividir com a gente, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. A você de casa, obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima. Hashtags são palavras-chave precedidas desse símbolo, que também é conhecido como sustenido, jogo da velha ou quadrado. Sempre que são usadas numa postagem numa rede social, as hashtags alimentam a interação entre as pessoas que estão vendo aquele conteúdo. O seu uso começou no Twitter e se espalhou fortemente também pelo Facebook. A tarefa de hoje é a seguinte: você se lembra do primeiro vídeo que falava de arte e tecnologia, né? Você vai criar uma lista de pelo menos 10 hashtags que tenham relação com aquele conteúdo. Elas devem chamar a atenção do público e levar à interatividade, à participação. Quer ajuda? Que tal as hashtags arte digital ou arte contemporânea? Bom, agora continue com essa lista com pelo menos mais 8 hashtags interessantes e coerentes com esse assunto. Provavelmente, com a sua criatividade e o seu olhar atento, você chegou a hashtags parecidas ou iguais a essas. Arte digital, arte contemporânea, espaços expositivos, museum hack, interatividade, experiência imersiva, tecnologia, museu do amanhã, conectividade, museu Copper Hewitt, colaboração, Game Boy, videogame, Yancheng, curadoria pessoal, GIF, realidade virtual, cultura pop, conservação, originalidade, conteúdo. Mas atenção, ao usar hashtags com acento ou cedilha, a rede social pode não gerar o link. Por isso, tomamos esse cuidado ao escrevê-las. Para saber mais, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. E até a próxima!